da mediunidade nobre e inspirada, bem como através de vários pensadores da doutrina, tem enfatizado o raciocínio trazido pelo espírito Joana de Ângelis na sua série psicológica, que é um desdobramento da chamada psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, que surgiu na década de 70, através de Stanislav Grof, Maslow e alguns outros cientistas, tem uma visão do ser humano muito mais profunda e muito mais larga do que as outras escolas psicológicas, do que o behaviorismo, a psicanálise, a psicologia analítica. A transpessoal mostra o ser como sendo uma criatura multidimensional. Nós temos várias dimensões dentro de nós mesmos. Temos várias necessidades e universos desafiadores à nossa frente. Somos um continente luminoso ainda não devassado. Precisamos conhecer os continentes da alma que todos nós trazemos. Joana de Ângelis, tratando sobre o despertar da consciência, ela nos apresenta, baseada na codificação espírita, o nascimento da razão faz cintilar exatamente o livre-arbítrio. A partir do instante em que o princípio espiritual humanizado adquire a razão, começa ali, para aquele princípio em evolução, a sua responsabilidade maior perante a vida. Só pode ser responsabilizado quem atingiu a razão. Então a razão é o marco onde nós nos inserimos em maior cota de liberdade perante a soberana lei de Deus. Antes da razão, nós somos guiados pelas forças automáticas da vida. O automatismo psíquico e automatismo do universo como um todo vai guiando o princípio espiritual até atingir a idade da razão. É a partir desta razão que a alma começa a desenvolver uma das mais belas expressões do tesouro divino, que é o poder de escolha. Essa é uma das marcas fundamentais do espírito imortal, o poder da escolha. E por que o poder da escolha é uma das mais belas expressões de Deus para os seus filhos? Porque é através do poder da escolha que nasce da idade da razão que nós seremos responsáveis pelos méritos e deméritos que decorrerem a partir daí. Não seremos mais guiados pelas circunstâncias. Devemos guiar as circunstâncias. E esse poder de escolha, com o desenvolvimento da razão, é que vai proporcionar à alma, vasculhando o seu mundo interno onde está escrita a lei de Deus, ele vai compreendendo na sua trajetória de evolução pelas múltiplas reencarnações. Ele vai entendendo que deve se aproximar cada vez mais da intimidade com as leis de Deus. A harmonia da alma, estando de acordo com a lei soberana da vida, vai proporcionar um estado saudável de ser. Doença é simplesmente distonia do espírito perante o equilíbrio da lei. Toda enfermidade, seja ela qual for, é uma energia disforme que produz uma consequência dolorosa. Toda vez que a nossa energia entra em desequilíbrio, somos candidatos a um estado enfermiço. E mesmo que a doença não se projete no corpo, a doença da alma se caracteriza. Porque doença não é apenas a ausência de bactérias, fungos ou vírus agredindo o corpo.
Doença é, sobretudo, condição biopsíquica, socioeconômica, espiritual, emocional e psicológica da criatura. Implicando dizer que uma pessoa pode estar de bem com alguém dentro de casa, mas se o bolso estiver vazio, cheio de dívida, está doente. Ele pode estar com a carteira recheada, mas se estiver com problema no relacionamento em casa, enferma. Ele pode estar com um bom relacionamento em família, mas se estiver com problema de contato no seu trabalho profissional, ou se consigo mesmo ele não estiver bem, vai estar numa condição patológica. Diante disso, eu pergunto, tem alguém doente aí? São tantos fatores que podem propiciar isso, né? E isso em função de que a nossa consciência caminha para entender que escolher ter saúde ou ter doença é uma escolha pessoal. Olha como a coisa começa a mudar. À medida que a gente vai se esclarecendo sobre o poder da nossa escolha, nós verificamos que ser saudável ou doente é uma opção. Vou dizer uma coisa que parece um absurdo, mas eu pergunto, quem gostaria aqui de ter como companhia espiritual, isso não é uma pegadinha do T não, viu? De ter como companhia espiritual o Dr. Bezerra de Menezes, todo dia com você. Quem gostaria? Se eu pudesse, levantava até os pés agora. Joana, essas almas fantásticas. E por que a gente acorda irritado, nervoso, deprimido, com raiva? Por que a gente tem tanta oscilação emocional? Exatamente porque as companhias espirituais que nós temos são escolhas nossas. Por mais que, não, mas eu queria os bons, sim, mas não basta dizer que quer os bons. A lei que rege o universo é a lei de afinidade, lei de sintonia. O universo se move agregando por sintonia. O magnetismo se estabelece pela lei da similitude, muito bem estudada no campo da homeopatia e perfeitamente estudada pelas mentes que buscam os valores espirituais. Lei de similitude. Nós nos movimentamos por essa lei de afinidade. Por que é que nós estamos aqui nesta manhã linda, reunidos num grupo tão numeroso? Porque nós temos interesses em comum. Achamos o tema interessante. O pensamento e a construção do destino. Vamos lá participar. Temos a simpatia pelo espiritismo, a afinidade com o espiritismo e com a temática. Então isso criou a vinculação que nos moveu até aqui. Isso rege qualquer expressão. Qualquer agricultor sabe que quando você coloca um pé de laranja junto com outros pés de laranja, cada pé de laranja produz mais laranja. Porque está sob o magnetismo da sua espécie. É o contrário, se você botar um pé de laranja junto de um coco, não vai dar laranja. Mas poderia dar muito mais se estivesse junto da sua espécie. Isso é a lei de afinidade. Então isso é que rege o universo, que rege a vida. Se eu quero ter os bons espíritos ao meu lado, eu devo melhorar a minha vibração. Olha a frequência vibratória aí de novo. Olha a natureza da vibração. Porque nós vamos ser atraídos ou atrairemos forças equivalentes àquilo que nós somos. Então nós atraímos espíritos, pessoas e circunstâncias que correspondem ao que nós emitimos. É por isso que o perturbado desta natureza atrai circunstâncias que alimentam a sua perturbação. Quem tem a tendência a pegar o que não é dele, vai sempre encontrar uma carteira, um relógio, um livro, alguma coisa dando sopa. É a famosa tentação. A tentação é muito inteligente. Ela só se apresenta para quem tem a fraqueza. Na verdade, a tentação nada mais é do que a nossa própria sombra nos estimulando. Então nós somos atraídos e atraímos as circunstâncias que batem com o teor da nossa vibração. Então a escolha é nossa. Atrair bons ou espíritos ainda não esclarecidos é uma opção da atitude que nós tomamos. É como alguns pensadores no campo da psicologia já dizem, por exemplo, há uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é uma experiência pedagógica que faz parte do mecanismo iluminativo da vida. Sofrimento é opção de cada alma. Como? Que ninguém gosta de sofrer. É opção no sentido de que sofrimento, distinguindo o sofrimento de dor, vou dar um exemplo prático.
desencarna um ente querido. Vamos sentir saudades, vamos sentir tristeza, que queríamos estar ao lado daquela pessoa fisicamente. Mas somos espíritas, cristãos, nos resignamos, ficamos com a tristeza e cultivando a esperança do nosso breve reencontro. Quando é que esta desencarnação vira sofrimento? É quando desencarna esse ente querido e eu não aceito. Fico revoltado. Ou caio na depressão. Aí a dor, que ensina e que ilumina, se transforma em sofrimento que denigre, abate e piora as circunstâncias. Uma vez eu estava num evento espírita e um querido amigo, belo trabalhador espírita, palestrante, era uma pessoa muito vivaz, e eu notei que ele estava muito abatido. Ele sentado na primeira fila, ele ia falar depois de mim. Terminei a palestra, mas eu tinha observado que ele estava muito apagado. Não era o habitual dele. Quando eu terminei, fui para o lado do palco, ele veio chegando, dei um abraço nele, mas externei, que eu gosto muito dele, sim. O que é que você tem? Estou notando algo diferente. E falei com tanta ternura, quando a gente está fragilizado, aí o outro chora. Os olhos dele ficaram cheios de lágrimas. E disse, Fred, perdi minha mãe. Eu sou tão próximo dele, gosto tanto dele, que eu cometi uma gafe. Quando ele disse, perdi minha mãe, eu disse, onde? Que falta de sensibilidade a minha, né? Aí ele disse, não, mas ela desencarnou faz 2 meses e eu não aceito. Aí, meu amigo, novamente aconteceu aquele fenômeno. Jesus se afastou e Moisés entrou no circuito. Claro que se fosse um leigo ou até um simpatizante, eu trataria de outra forma, entenderia. Mas eu senti que aquele era o momento que dava um choque nele. Primeiro, porque ele iria fazer a palestra logo depois. E segundo, a posição mental dele não estava nada boa. Até como espírita mesmo, trabalhador, admirado. Eu disse, rapaz, que é isso? Você, que consolou já tantos corações falando da imortalidade da alma, que sabe das leis da reencarnação, você não aceita o desencarne de sua mãe, 86 anos de idade, em cima de uma cama há 6 meses. Você não acha que é muito egoísmo de sua parte, não? Querer ter um corpo, o corpo de sua mãe junto com você, enquanto ela ansiando ser livre? Eu acho bom você ir para ali e falar bem inspirado, porque tem muita gente aqui que talvez tenha perdido o pai ou a mãe há 2 dias atrás. Esqueça essa sua dor egoísta e cuide de fazer aquilo que você mais sabe, ajudar o próximo. E sair. Com medo, meu Deus, será que eu ajeitei o cabo e manterei o risco era enorme. O risco, eu joguei ousado, joguei pesado. E fui para a primeira cadeira. Sou daquele vampiro mordo. Fico olhando desvitalizado. E fiquei sentadinho. Como ele ficou ouvindo a minha. Foi uma das melhores palestras que eu vi ele fazer. Como estava iluminado, inspirado. Linda a palestra dele. Quando eu terminei, eu subi, ele já veio, dei um abraço dele e disse, muito obrigado, Fred. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu sei, obsidiado. Aí ele ficou rindo e pronto. Aí depois respirei aliviado. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Mas é verdade. Então, a dor da separação virou sofrimento para ele. Porque não aceitou. Só faltava ele dizer, por que minha mãe? Se mãe de médio não morre não, é? Mãe de espírita não desencarna não? É só a mãe dos outros para a gente consolar? Que é isso? Temos que dar um testemunho. Então, muitas vezes, essa comparação entre dor e sofrimento. O sofrimento é uma opção que a gente faz pela postura que nós tomamos diante dos problemas. Aí vira tormenta. Circunstâncias da vida que poderiam ser lições iluminativas se tornam algemas que nos escravizam ao sofrimento. Desnecessariamente. A gente fixa-se muito naquilo que a gente acha que é o direito que perdemos. E esquecemos que Jesus já dissera numa passagem inesquecível. Ele colocou que é preferível que entreis na vida com um só olho do que ter os 2 e vieres a perder a alma. Aquilo que nos falta pode ser a bênção do nosso caminho. E muitas vezes que a gente ganha pode ser a nossa queda espetacular. Quantas vezes esquecemos de Deus quando a vida nos sorri o tempo todo? Quando ganhamos bem. Quantas vezes a gente esquece de Deus porque vem morar em aldeia?
Então, às vezes, o que a gente perde pode ser importante para o nosso caminho. E às vezes que a gente ganha, se não souber administrar o ganho, pode significar a queda da alma. Então é preciso refletir. Qual é a escolha que estamos fazendo? Escolhemos a lição e o aprendizado da dor? Ou fizemos a opção pelo sofrimento? Isso é uma coisa importante. Acabou o relacionamento. Não, vamos sair, não. Vem comer, não vamos não. Que até o feijão com mastigo, ele gostava daquele feijão. Isso é a fragilidade profunda nossa. Dependência psicológica. Na verdade, nós estamos abdicando do nosso poder de administrar a vida e entregamos ao outro o direito sobre a nossa felicidade. Além de ser uma tremenda falta de caridade, você chegar para alguém e dizer assim: fulana, minha vida sem você não tem sentido, você é a razão da minha felicidade. O pobre mal pode com ele. E você está dizendo que ele é a razão da sua felicidade. Acabou. Isso é falta de caridade. E não é correto. Felicidade é uma construção interna, que passa por outros valores que a gente habitualmente não cultiva. É a nossa fragilidade, dependência psicológica, que faz com que a gente transfira para o outro a responsabilidade daquilo que a gente pode e deve construir em si próprio. Eu não posso abdicar do meu poder de me fazer, de me construir. E ao mesmo tempo que você se faz, você se expande para a noção de completude e de coletividade. Você marca e efetiva o amadurecimento da sua individualidade, e esse amadurecimento faz com que você sinta que pode e deve interagir com os outros, produzindo melhor, equilibrando, amando, para deixar-se amar, que eu vou falar daqui a pouco disso. Vamos lá? Nasce a razão, brilha o livre-arbítrio. E é esse poder de escolha que faz com que o espírito vá tecendo aquilo que nós chamamos de destino. Não há, o que existe é um planejamento macro, cuja fatalidade, essa é a fatalidade, é a perfeição relativa de todas as almas. Todos nós vamos atingir isso. É a grande notícia para as nossas vidas. Seremos felizes um dia, plenamente. Em todos os sentidos. Esta é a grande fatalidade. Agora, inserido nesse planejamento macro da nossa perfeição espiritual relativa, encontra-se o livre-arbítrio que vai determinar se você vai chegar mais rápido ou mais lentamente a esta plenitude. Se este vai alcançar a perfeição mais rápido que você, porque cada um vai desencadeando. Normalmente a gente dá um passo para frente e 3 para trás. Até que um dia, o acicate da dor pelo desequilíbrio perante a lei vai fazer a gente compreender que se eu agir desta forma negativa, egocêntrica, prepotente, eu retardo o meu processo de evolução. Porque o egoísmo é a energia frontalmente contrário ao mecanismo expansivo da grande lei universal. Enquanto que a aura, a atmosfera espiritual da pessoa egoísta, é uma atmosfera contrátil, a aura da pessoa se fecha sobre ela mesma. Por quê? Porque os vícios morais e os sentimentos deste porte, como egoísmo e orgulho, são formadas por partículas densas e pesadas. É por isso que o egoísta, ele está sempre tenso, nervoso e quer mais para si, porque ele respira num bolsão muito rente ao seu corpo, respirando todos os tóxicos das suas escolhas infelizes. Já o amor, por que é que quando a gente faz o bem a gente se sente leve? Por um fenômeno muito interessante. Ao fazer o bem, ao pensar no bem e ao viver mais próximo do bem possível, as partículas que formam os sentimentos nobres são partículas leves, de frequência vibratória acelerada, gerando a expansão do ser e produzindo uma atmosfera extremamente leve. Por isso que quando você ajuda alguém, você se sente leve, se sente bem, se sente feliz. Porque você passa a respirar aquela atmosfera saudável que você mesmo produziu. A primeira pessoa beneficiada pelo amor que sente é quem sente o amor. Não é a quem você ama. É você que ama. O primeiro beneficiado pelo amor. Porque você respira de dentro para fora aquele sentimento que está o mais condizente com a harmonia da lei de Deus.
Por isso que você está mais próximo de Deus quando ama. E ao amar, você acelera as suas vibrações, permitindo esse estado de leveza, criando um ciclo muito interessante. Quando nós aprendemos a amar ao próximo, é porque começamos a entender que eu preciso também me amar. Porque se eu não me amo, como eu posso gostar de alguém? Quem não se ama, geralmente fica tenso, rígido, tem dificuldade, tem ausência de flexibilidade interna. E o mau humor para consigo mesmo se reflete na nossa relação com as outras pessoas. E ao mesmo tempo que você aprende a se amar como filho de Deus, você desenvolve o poder de amar o outro. E quem ama o próximo também desenvolve uma outra virtude maravilhosa. Você aprende a deixar-se amar. Tem gente que ajuda muita gente, mas não deixa ninguém ter acesso à sua vida, ao seu coração. Deixar-se amar é virtude, gente. Jesus deixou-se amar. Ele não só amou toda a humanidade, ele também deixou-se amar. Muita gente não para pensar nisso. Eu vou citar 2 exemplos de como Jesus se deixou amar. A mulher prostituta, que lavou os pés de Jesus com perfume e os enxugou com o cabelo. O fariseu, diz o texto bíblico, que estava próximo, ele pensou, não falou. Como é que ele permite uma mulher de má vida tocar nos seus pés e ainda enxugá-lo? E Jesus, que captava o pensamento, olhou para o fariseu e disse: em verdade eu vos digo, que esta mulher entrará primeiro no reino dos céus do que vós. Dizer isso para um sacerdote é mesmo dizer para um espírito que a prostituta vai entrar primeiro em nosso lado que ele. Não é? Dizer para um pastor que o boêmio vai estar primeiro no reino do céu do que ele. É um tiro de misericórdia. E por que Jesus? Jesus deixou-se amar. O que é deixar-se amar? No caso em pauta, Jesus viu o quanto aquela mulher fez aquilo com amor. O quanto ela estava feliz de ter podido se aproximar dele. Então ele deixou que ela derramasse a ternura dela sobre ele. Para mostrar: você é digna, minha filha. Digna de amar quem quer que seja. E ela ficou feliz com isso. Outro exemplo como Jesus deixou-se amar: Zaqueu, o cobrador de impostos. Vocês sabem que o cobrador de imposto era uma profissão detestada pelos judeus porque arrecadava o imposto para o Império de Roma. Mas era a profissão de Zaqueu, coitado, homem bom de coração. Sentia-se rejeitado pelos outros judeus. Mas Zaqueu, desde que ouviu falar que Jesus estava ensinando, curando, ele sentiu que o mestre era o Messias efetivamente prometido. E queria vê-lo. E soube que Jesus ia passar ali próximo, naquela manhã. Ah, Zaqueu correu, mas a multidão já estava ali. Jesus estava no auge do Ibope. Estava no prestígio, no topo da linha. Era uma multidão tremenda. E Zaqueu tinha uma estatura baixa, era 1,65 m mais ou menos. Ele ficava na ponta do pé, cadê que ele via nada? Aí ele olhou de lado, viu uma figueira estéril, chamada Sicômoro, uma árvore. E ele disse: eu vou subir ali para ver. Ele estava tão empolgado. Ele queria tanto ver Jesus, já sentiu um amor por Jesus sem nunca tê-lo visto. Não, eu tenho que ver este homem. Correu, subiu no Sicômoro e ficou ali olhando. E Jesus foi passando. De repente o mestre para, com aquela sensibilidade magnífica, e olha para o Sicômoro. Os seus olhos se tocam. Zaqueu sente o coração batendo forte, porque ele está olhando na minha direção. E Jesus causa o segundo grande impacto. Diz: Zaqueu, como é que ele sabe meu nome? Desce daí que eu vou passar hoje à noite na tua casa. Gente, Zaqueu não desceu não, esborrachou-se lá embaixo. Vocês imaginam Jesus chegar para você e dizer: ó, vou passar a noite na tua casa. Fica doido. Jesus deixou-se amar por Zaqueu, gente. Que ele poderia ir para a casa de outros adoradores, religiosos. Foi para o cobrador de impostos, dando a maior alegria na vida daquela alma e sendo um marco divisor de águas. A partir dali, Zaqueu transformou-se no coração que amava, que servia, que estudou a grande mensagem do Evangelho. Jesus deixou-se amar por ele. A gente precisa aprender a deixar-se amar. As grandes almas sabem fazer isso. Chico Xavier sabia fazer isso muito bem. Todo mundo que ia lá, ele nem parecia figura famosa, né? No meio daquela multidão, quando ele olhava para você, era para você. Você se sentia único. Eu tive esse prazer de conhecer o Chico.
Quando fui fazer palestra lá, eu tive com ele. E foi exatamente isso. Quando ele olhou para mim, que eu falei com ele, naqueles breves momentos, eu me senti o único diante dele. E olha que tem um bocado de gente que estava ali para falar com ele. Deixou-se amar por mim. Eu disse, mais um só, mais um obsidiado tá aqui. Não. Sorriso dele, pegou minha mão, beijou minha mão, beijei a mão dele, aí beija aqui e ali. Olhou para mim com um sorriso, falou uma coisa lá. Falou, que maravilha. É pena que não podia demorar um pouquinho mais, porque tinha outras pessoas, aí tem um pessoal que manda caminhar. Pois bem, então, deixar-se amar é quando a gente vai ganhando flexibilidade afetiva. É apostar na grandeza desse sentimento. Então o espírito com o livre-arbítrio vai tecendo o seu destino. Qual é a escolha que eu estou fazendo? São escolhas pessoais. O estudo da reencarnação que a doutrina espírita nos mostra, nos diz por que a definição que Goethe, o grande poeta da Alemanha, fez no século XVIII sobre o ser humano é perfeita. Ele disse, o homem é como a água da chuva, vem do céu, passa um tempo aqui na terra, volta aos céus, para na terra de novo se precipitar. O ciclo da chuva é o nosso ciclo de evolução. Ciclo. Vai e volta. Ciclo da chuva é o nosso reencarne. Esta definição de Goethe cai perfeitamente para entender por que nós somos filhos de nós mesmos. Nós somos o resultado do que a gente tem feito das nossas escolhas. Fred é o Fred de hoje, tendo como consequência as minhas opções corretas e as incorretas que eu fiz no passado. Assim como as de hoje estão tecendo o volume das experiências que eu terei na minha próxima encarnação. Não é no sentido absoluto, porque o amor cobre a multidão de pecados e a gente pode mudar muita coisa, sem falar que a gente evolui no mundo espiritual também. Mas somos, na verdade, este amálgama. Nós somos essa colcha de retalhos, de experiências múltiplas, escolhidas pelo nosso livre-arbítrio. E os bons espíritos não interferem nas escolhas. Sugerem, intuem, mas eles não podem nos impedir de fazer a escolha que queremos. Então é uma decisão de fórum íntimo. É o que você quer fazer de você. É a escolha que você quer fazer da vida. Eu tenho a liberdade de dizer, pronto, essa é a minha última palestra, não quero mais saber de fazer palestra em canto nenhum. Pronto. Não posso ter o direito de fazer? Posso. Perfeitamente. Agora, depois, eu vou arcar com as consequências da escolha que eu fiz. É o livre-arbítrio perfeitamente respeitado por Deus. Mas se eu prosseguir, aí sim, caminhar na trilha mais ou menos do que eles estabeleceram. É sempre importante a gente parar para refletir das escolhas que nós estamos fazendo. Porque a escolha nasce do pensamento, e o pensamento vai tecendo o destino. Não há fatalidade absoluta, até mesmo nas expiações e nas provas. Já que o amor cobre a multidão de pecados, nós temos que nos lembrar que mesmo que tenhamos determinadas expiações e provas, eu posso alterar essas provas e expiações a partir da escolha que eu faço agora. Quanto mais opção no bem, mais eu me afasto da dor que eu tinha necessidade. Joana de Anjos já dizia, quando nós não permitimos ao amor fazer da nossa vida aquilo que ele se propõe, aí vem a dor e se instala para fazer aquilo que eu não permiti ao amor fazer. Vale uma reflexão. A fatalidade absoluta, como eu disse, é a perfeição do espírito. O livre-arbítrio pode retardar ou acelerar essa fatalidade pelas escolhas que nós efetuamos. Pode tocar adiante. O amor é a energia mais poderosa que existe. Agindo sobre os nossos corpos densos, acelerará suas vibrações, tornando o perispírito luminoso. Eu quero fazer uma pausa aí para a gente abordar uma questão. Veja ainda o mundo da escolha. Quando ele nos disse, brilhe a vossa luz, ele estava dizendo, olha, eu não posso brilhar por você, mas você pode se acender. Se você pegar o Evangelho, você não encontra em lugar nenhum Jesus puxando a gente para baixo. É o tempo todo puxando a gente para cima, gente. Mostrando a beleza cósmica que somos nós. O tempo todo ele dizendo, o reino de Deus não está ali, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Buscai-o.
Não tenham medo de Deus. Converse com ele e chame ele de Abba, que em aramaico significa meu querido paizinho. Quem é aqui que consegue orar conversando com ele, meu querido paizinho? Complexo de culpa é terrível. Aí faz, Senhor, qualquer dia, não me fulmine. Como se ele fosse fulminar. E ele não vai. É o amor incondicional, gente. Quando a doutora Ivone Keyson, médica no Canadá, estava transferindo do monomotor, adaptado como UTI, um paciente dela, vitimado por um problema cardíaco, saindo de uma pequena cidade em direção a Toronto, o avião teve uma pane e caiu na água gelada de um dos rios próximos a Toronto. O impacto foi tão forte que a correnteza, o rio com muita correnteza, quebrou o vidro. A doutora Ivone Keyson foi arrastada pela correnteza e ela então ainda conseguiu olhar para ver o seu paciente, ficou preocupada com ele, mas o instinto de conservação, de preservação, fez com que ela começasse a tentar nadar em direção às margens. No esforço tremendo, a água gelada, o choque térmico, a hipotermia ameaçando as suas forças. E já próxima à margem, ela sentiu o corpo todo formigando, já dormente. E então ela se viu em cima, no alto, olhando o seu corpo próximo à margem. Fenômeno de quase morte. E ela começou a ver seu corpo lá embaixo. E olhou, e a visão espiritual dela viu dentro do avião o seu paciente e o enfermeiro já morto, debaixo d'água. Ela ficou angustiada. Mas de repente, uma voz inarticulada e uma vibração que ela não sabia especificar lhe disse: está tudo bem, está tudo certo, não está nada fora do lugar. Essas expressões calou tão fundo e ela de repente sentiu-se, descreve a doutora Ivone Keyson, sentiu que era muito amada. Que aqueles que estavam vitimados também eram muito amados. Tudo estava certo. Não tinha nada errado. Ela sentiu um amor incondicional penetrando a sua vida. E foi aí que ela sentiu efetivamente o que era Deus. Viu-se então numa luz imensa, uma luz diferente e amorosa. E depois despertou sendo sugada para o corpo já na UTI em Toronto. O depoimento da doutora Ivone Keyson é muito similar ao Dr. Eben Alexander III, neurocientista antes materialista, cético, descrente, ateu, que sofreu uma meningite bacteriana raríssima, que o levou ao estado de coma durante 7 dias. E quando ele conseguiu retornar, quando os médicos, seus colegas cientistas, iriam desligar os aparelhos, com a anuência da esposa, porque eles disseram, olha, como neurocientista não tem jeito. Acabou, o cérebro dele deve estar diluído. E quando foram desligar, ele volta, abre os olhos e não só retoma todo o conhecimento científico, como escreveu um livro, Uma Prova do Céu. Livro maravilhoso que eu recomendo a vocês. Publicado pela editora Sextante. Uma Prova do Céu. Ele narra a sua experiência de quase morte quando se viu fora do corpo. Foi primeiro em uma região sombria e depois foi levada por uma garota de 10 anos para regiões lindas do mundo espiritual, onde ele sentiu o que era o amor incondicional de Deus. Esse livro é magistral. E semelhante a este, vários outros depoimentos e livros de pessoas que passaram pela quase morte, falando do amor incondicional da vida, da perfeição de todas as coisas. Que nos fala desse poder transformador do amor, de que somos capazes e possuidores. O amor divino, a gente precisa ainda penetrar nesse Abba, neste querido paizinho. Não tem por que a gente temer a Deus. Ninguém ama aquilo que você teme. Se você tem medo de alguém, você não consegue amá-lo. Salvo se for doente. Tem gente que adora levar pancada, ser atirado na parede. Quanto mais apanha, mais ama. Aí é doença. Mas do normal, não. Você precisa ter interação. Então Jesus nos mostrou que Deus deveria ser tratado como Abba, meu querido Pai. Sentir Ele como o útero divino. O aconchego profundo do universo. E o Espiritismo nos propõe isto. Não tenha medo da vida, tudo está certo. A única coisa que fica errada é quando nós escolhemos equivocadamente. Mas mesmo assim a sua lei misericordiosa nos dará a experiência do retorno, da recomposição,
Não precisa ser na próxima vida, nesta, agora, desde que venhamos a tomar a decisão correta. O reajuste. Então o amor, ele acelera. Quanto mais você ama, mais você aumenta a vibração das suas células. E esta vibração vai produzir respostas maravilhosas em nós mesmos. Os 10 leprosos que Jesus curou, eles não chegaram junto de Jesus. Eles gritaram: Senhor, cura-nos. E Jesus, olhando para eles, disse: vai e vos mostrais todos vós aos sacerdotes. E eles foram. No caminho, eles foram se curando. As feridas foram desaparecendo. Quando chegaram para os sacerdotes, eles estavam curados. Se eles tivessem ficado parados ali, ou tivessem tomado outra direção, provavelmente não se curariam. Porque ali Jesus quer ver até onde vai a tua fé, a tua crença em Deus. Vai e te mostra aos sacerdotes. E eles acreditaram tanto que tiveram a cura. Então o amor, que é a força mais poderosa da vida, acelera o nosso processo de evolução. E acelera cada parte de nós, cada parte celular, cada estrutura, cada órgão, recebe uma frequência vibratória e nós aumentamos a nossa frequência vibratória. E a nossa aura, a nossa atmosfera psíquica fica tão bela que começamos a atrair vidas como a luz atrai as mariposas. As pessoas começam a gostar de estar junto de você. Sentem que é alimentada por você. Porque a luz que você irradia, e a luz é o amor, e o amor é o alimento das almas, logo a luz que você acende em você alimenta outras vidas. Por isso que as pessoas buscam quem ama, porque elas são alimentadas pelo amor. Todos nós sabemos que Jesus trabalha para implantar o seu reino na terra. Mas diante de tudo isso que nós vemos, que estamos caminhando do denso para o sutil, nós podemos dizer que não apenas Jesus vai instalar o seu reino na terra, mas Ele está trabalhando para levar a terra para o seu reino. A desmaterialização dos nossos interesses, da nossa frequência, vai mudar a frequência vibratória do mundo. Uma notícia boa, todo mundo aqui já ouviu falar em umbral, não já? Umbral é sucesso absoluto entre os espíritas. É um lugar mágico, onde nós vamos reencontrar tanta gente conhecida. Pois bem, umbral vai desaparecer, conforme nós o conhecemos agora, vai deixar de existir. Por um fenômeno natural da lei da evolução, gente. Umbral como faixa de perturbação é esta faixa devido às nossas emoções, nossas e dos desencarnados, desequilibradas, criando essa atmosfera nociva em torno da Terra. À medida que os seres que habitam o nosso planeta se tornam seres melhores, e à medida que acontece o degredo, a retirada de entidades infelizes que ainda permanecem endurecidas no ódio, só reencarnando aqui almas propensas para o bem, naturalmente que a atmosfera psíquica do planeta vai mudar. E não haverá mais umbral como nós o conhecemos. Será a região límpida, higienizada do mundo espiritual. Usando uma palavra muito assim, corriqueira, está havendo uma reurbanização dos umbrais. Porque a turma que está lá está reencarnando em massa, já há algum tempo. E à medida que eles vão reencarnando, a turma aproveita um certo vazio e vai instalando posto de socorro, hospital espiritual, e vai avançando. Claro, formando cidades e colônias mais equilibradas para fazer o saneamento definitivo do planeta, já que a Terra vai se tornar mundo de regeneração. Agora, isso não é para amanhã, não. Isso é um processo que vai englobar ainda séculos. Ok? Então, olha a beleza do sentimento. A implantação do reino na Terra e a Terra sendo levada para o reino. É uma linha de mão dupla. Certo? Amar é enxergar além da casca grossa. É a pedra lapidada. É a alma erguendo o templo às virtudes. Essa é uma reflexão importante para todos nós. Se a gente se vê ao longo da nossa trajetória como sendo a pedra bruta que vai ser lapidada pelas experiências da reencarnação, pela utilização do livre-arbítrio,
pela melhoria de ordem pessoal, pela transformação moral, pela reforma estrutural íntima que devemos efetuar em nós mesmos, então, nós entendemos perfeitamente que quando nós lapidamos o nosso ser, nós estamos criando masmorras ao vício e estamos promovendo o templo às virtudes. A mudança de uma individualidade é uma festa nos céus. Basta um só coração entregar-se ao amor e cinti-la constelações no céu do nosso planeta. Há mais alegria no céu quando um pecador ama ou faz o bem do que quando um anjo já o faz, porque ele já é anjo. Mas quando é a gente, meu Deus, até que enfim. Rosângela, até que enfim, fez algo de útil ao próximo. Aí desencadeia aquele entusiasmo. Nossos guias espirituais. A gente pouco se lembra dos nossos guias. A gente adora pedir ajuda dos guias dos outros. Ainda bem que eles não ficam chateados, mas veja que falta de respeito com eles. A gente pede, encontra com o Nivaldo, peça a Joana de Anjo por mim. Quando encontrar a Chico, olha, fale com a Emmanuel por mim. E a gente tem guia. Parece que a gente é desguiado, não é. Todos nós temos mentores espirituais que trabalham com afinco e que têm tanta luz quanto tem essas almas que nós admiramos. Precisamos é criar a sintonia com eles. Nós podemos ouvir a voz inarticulada dessas criaturas maravilhosas. E através das escolhas corretas que a gente faça, abrimos mais canais para perceber a presença delicada desses corações fenomenais. Todos nós temos espíritos lindos que nos acompanham. Se a gente pudesse ver os nossos guias, a gente é, às vezes, tão desarrumado que a gente ficaria muito orgulhoso, por isso que a gente não vê. Mas eles são belos, poderosos, firmes. E eles querem nos incentivar para que a gente cresça e acredite na gente mesmo. Eles tentam passar para a gente que sejamos humildes e seguros. Ser humilde, não se sentir maior do que ninguém. E seguro, nem menor que ninguém. Acredite em você. Acredite. Seja você acreditando em você mesmo. Para que você represente até mesmo aquela figura que ficou muito conhecida na música popular brasileira. Você chega num canto e diz assim: esse cara sou eu. Confie em você, no que você é capaz de realizar, erguendo seus templos às virtudes. Ok, terminou? Deve ter terminado. Exatamente. Então, meus amigos, fim dessa parte toda que nós vimos sobre a construção do nosso destino e o nosso pensamento. Muitas vezes algumas pessoas indagam: o que eu fui em outras vidas? Há uma curiosidade relativamente natural de alguns companheiros que desejam muito saber quem ele foi. Alguns por uma vaidade incrustada, doido para saber se foi um rei. E nada mais equivocado e ilusório do que esses que saem revelando reencarnações. Nunca vi tanto rei. No mundo sempre existiam mais plebeus. Mas parece que só reencarna rei. É Maria Antonieta, Napoleão Bonaparte, né? Chico dizia: não vejo reencarnar um índio. É só príncipe não sei de onde, sacerdote não sei de quando foi. Então isso mostra o quanto a gente não entendeu o próprio processo da nossa evolução. Um irmão meu que fazia parte da Igreja Batista, mas adorava o Espiritismo, ele desencarnou em 2013. Ele dizia: Fred, seria tão melhor se a gente soubesse o que a gente tinha feito de errado na outra vida, porque a gente poderia corrigir. Ele disse: olha, essa é uma visão sua que é fruto da sua percepção limitada. Primeiro, será que nós teríamos estrutura para ter claridade, clareza a respeito do que a gente fez? Se hoje a gente tem sentimento de culpa por coisas pequenas que a gente comete, imagina você poder enxergar claramente que na encarnação anterior
você possa ter prejudicado alguém que está ao seu lado na atualidade e prejudicado de uma forma extremamente miserável. Esquecimento do passado é uma bênção, conforme a gente lê na codificação espírita. À medida que a alma amadurece, ela aprende a lidar melhor com as informações. Mas o mais importante de saber se eu fui isto ou aquilo é saber o estágio em que me encontro. Pelas tendências que trazemos agora, nós já podemos ter uma ideia do que fomos antes. Pelas imperfeições ainda não superadas, podemos aquilatar as imperfeições que existiam anteriormente. Imagina a gente há 300 anos atrás, como éramos. Se 300 anos depois, a gente ainda tem as tendências problemáticas que nós apresentamos, imagine 300 anos atrás. Que almas maravilhosas não éramos. Dá para ter uma ideia, né? Pois bem, essa visão, os Espíritos sempre nos dizem, valorizem a vida que vocês estão tendo hoje. Muitos Espíritos, e eu já escutei isso na reunião mediúnica, muitos Espíritos dizem que sentem uma inveja da gente porque estamos na carne. E eles gostariam e necessitariam de estar reencarnados. Nós somos personagens bíblicos porque estamos em pleno alvorecer do Apocalipse. Somos personagens da Bíblia. Estamos vivendo o momento apocalipse do planeta. E é uma bênção, um tesouro estar reencarnado com a ferramenta que nós temos nas mãos, assistindo o reencarne dessas almas maravilhosas que estão voltando à Terra. Grandes pensadores do ontem, cientistas magníficos, apóstolos e discípulos da mensagem do bem, que estão mergulhando na Terra desde o final da década de 70 e acelerando a partir do ano 2000. Almas maravilhosas que estão aí formando a nova geração. Espíritos espíritas que estão reencarnando sob a inspiração do mais alto. Joana de Ângelo, que vem afirmando através de Valdo o tempo todo que vai reencarnar, provavelmente no próximo ano. Emanuel, que já está na Terra com 14 anos de idade. Dr. Bezerra, que está vindo. Meimei, que está reencarnando. Lins de Vasconcelos. Essas almas maravilhosas que estão de novo, irão se revestir da carne para acelerar o progresso do nosso planeta. E nós estamos aqui, preparando o caminho, amainando o terreno próprio e da humanidade inteira. Valorizemos a nossa reencarnação, não nos entreguemos ao abatimento. Nada de ficar, meu Deus, que prova, eu devo ter sido miserável porque eu estou passando por isso. Nada, gente. Nós devemos deixar esse pessimismo. A gente parece aqueles programas policiais ambulantes. Tudo da gente é porque eu estou com dor de cabeça. Será que eu cortei a cabeça noutra vida, não sei quem? Tem constipação, será que eu furei a barriga? Pelo amor de Deus. A vida é tesouro maravilhoso. Reencarnar tá difícil. É mais fácil passar em vestibular hoje em dia. Toda semana tem uma faculdade fazendo vestibular. Agora reencarnar é problema. Planejamento familiar, anticoncepcional, camisinha, DIU, aborto espontâneo, aborto provocado. Olha como tá ruim reencarnar. Turma quer vir, bloqueio para tudo que é lado. Infertilidade, pouca produção de espermatozoide, de estresse que age sobre as estruturas genésicas do ser. Reencarnar não está fácil, gente. E a gente está aqui, tivemos uma família. Estamos usando um corpo que foi mobilizado a energias fantásticas para que a gente estivesse aqui hoje utilizando esse organismo. Gêmeos estão nascendo aí à torta e à direita, coisa que era raro antigamente. Porque a turma está aproveitando a chance que aparece. A mim, não, eu só quero ter um filho, vou fechar. Quando ela engravida, turma do outro lado, desce vocês três, aproveita vocês quatro. Ela vai fechar. É uma correria. Mais esperto reencarna. Não é fácil. Nós devemos aproveitar a bênção de estarmos na Terra. Eu agradeço muito a Deus ter conhecido o Espiritismo praticamente uma criança. Ia fazer 12 anos de idade quando eu li o primeiro livro espírita, que me apaziguou o coração, a mente.
Porque eu tinha muitas interrogações, não sobre Deus, que eu sempre sentia a presença de Deus, sabia que Deus existia. Mas eu não tinha ainda, eu ficava assim, um inferno. Era uma coisa que não batia. Como é que Deus faz um lugar para a gente queimar, a gente que peca, no fogo para sempre? Olha que drama na minha cabeça. E até porque eu pecava, né? Aí eu vou ficar lá para sempre. Eu ficava, meu Deus do céu, era pecado besta, mas era pecado. Pecado naquele tempo, né? Criança, 12 anos era uma criancinha de 6. Hoje é de 6, sabe coisa de 14. E eu ficava, meu Deus, mas como Deus fazia um lugar desse? Minha professora de religião disse que era um lugar cheio de taxa de cobre. Que a gente ficava dentro queimando e eu ficava pensando que ela veio de lá. Como é que ela sabe que era taxa de cobre? E não de ouro, ou de prata, ou de vinho. Aí eu ficava assim, mano. Quando ela entrava, eu ficava olhando assim. Ela com hábito de freira, mas ela dava detalhes. Eu ficava ali cismado. E ela, ao invés de falar do evangelho, toda sexta-feira era tortura pra gente, que era o dia da aula de religião. E ela só falava do inferno. Deus, a gente não aguentava, a gente saía torresmado daquele lugar. E ela dizia, olha, se pecar, se não obedecer pai e mãe, vai ficar dentro do tacho de cobre. Tem uma tampa em cima, e dava falta de ar. E de vez em quando, aí é que era o pior. O secretário de Satanás ia lá, ela dizia, levantava a tampa, olhava e ria e fechava. O que mais doía era o riso. Mas aumentava a minha angústia, ela veio de lá. Como é que ela sabe desse detalhe? Mente de criança. Eu tinha 8 anos na época. Na época eu tinha 8 anos de idade. Imagina, com 8 anos de idade. E esse sofrimento se estendeu até os 12. Quando eu li Nosso Lar. E quando eu li Nosso Lar, eu disse, eu sabia que Deus não tinha feito o inferno. Foi uma alegria tremenda. Até hoje, a minha primeira professora de religião está lá no Cabo. Está no abrigo São Francisco, bem velhinha. Quando eu chego lá, às vezes agora menos, mas levava muito caravanas espíritas para conhecer o abrigo São Francisco. Lindo lugar. Aí ela estava lá, ela abriu o sorriso e disse, olha, essa foi minha primeira professora de religião. Ela sorria, eu comigo, hipócrita. Ela não sabe o mal que me fazia. Mas eu ia dizer isso para ela, né? Apresentava com muito carinho, realmente eu tenho muito carinho por ela. E depois soube, claro, que ela não tinha vindo de lá. Era uma maneira dela tentar impedir que a gente pecasse. Natural, né? Então, meus amigos, como tem espírita hoje, você chega no seu espírita e ele fala assim, olha, meu irmão, tá assim, coisa ruim de você. É pra assustar e pegar a clientela. Embora doença mais ainda a pessoa. Então, olhando sobre essa ótica, nós devemos parar para entender o seguinte. Quando eu li Nosso Lar, os horizontes se abriram. Perdoe-me a citação de ordem pessoal, apenas narrativa de uma experiência que pode ser útil a alguém aqui, a um de vocês. Então aquilo me abriu muito os horizontes. Minha vida ganhou um sentido, ampliou-se. E eu passei a sentir algo da importância. Comecei a ler as obras básicas do Espiritismo, a ler Leon Denis. E os fatos espíritas iam acontecendo no meu entorno. Não diretamente comigo, mas no entorno. Sempre tinha uma amiga que era atuada espiritualmente. Um amigo no meu grupo de jovens também sofria atuação mediúnica, eu ficava assim. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo que era diretor do grupo de jovens, que tinha peças de teatro. E ele era o diretor do grupo de teatro. Fui chegando na casa dele, disseram, corre Fred, corre aqui, porque tá atuando um espírito lá, em fulano. Quando eu cheguei lá, um espírito bravo. Eu não sabia nada, né? Eu só lia. Né? Mas era um jovem, 14, 15 anos de idade. Foi a minha primeira doutrinação. Eu fui falar com o espírito, de jeito. Só tinha eu mesmo. Quando eu fui falar, meu irmão, seu irmão, não, pronto, acabou. Aí eu fiquei caladinho, fazer o quê, Maria? O que é que eu vou dizer mais a ele? Mas aí fui aprendendo, fui vendo a realidade em torno de nós. E fui vendo a importância da gente estudar essa mensagem fenomenal. Para que a gente veja com naturalidade os desafios da vida. Encarar com naturalidade o transpasse, a nossa partida para o mundo dos espíritos. É tão lindo quando a gente encara com naturalidade. Teve um amigo nosso que faz parte de um centro espírita na região do Ibura. E ele é muito engraçado, uma pessoa muito simples, muito humilde. Presidente do centro espírita. E frequentando aquela casa, tinha um empresário que gostava muito dele.
E este senhor, presidente do Centro Espírita, teve uma síncope cardíaca e quase desencarnando, mas não tinha nem plano de saúde, coitado. Todas as vezes que adoeceu, um homem muito simples, com poucas posses, ia só para aqueles postos, né? Na época não tinha nem UPA. Era OPA. Morre já. Aí ligaram para o empresário, que gostava muito dele. E o empresário disse: leve ele para o hospital português. Ele já tinha desmaiado. Leve, mas doutor, olha, seu fulano, porque ele não tem plano. Não, leve, eu vou pagar tudinho. Leve e diga que vai ser particular, eu já estou indo para lá. E o pai da moça, né, desmaiou. Saiu desmaiado lá do Ibura. Mas espírita fervoroso, lúcido, conhecedor, se preparou para o desencarne. Aí ele contando é uma graça, ele disse que acordou cheio de fio. Era UTI do português. Ele nunca tinha entrado no português. Aí ele olhou, viu aquele maquinário, aquele silêncio, desencarnei. Só conhecia os corredores da restauração. Desencarnei. Aí disse: graças a Deus, estou amparado. Estou no hospital espiritual. Aí ele começou, devagando, né? Porque o espírito adora devagar. Ai, mas que silêncio, olha que harmonia. Ele só ouvindo assim, aí olhou e outra maca lá. De vez em quando passava uma enfermeira, teve um que passou, olhou para ele e sorriu. Ele sorriu, como são gentis. Vou esperar a primeira visita. O pai já desencarnado, a mãe, o avô, o tio, disse: quem é que vem primeiro me ver? Ficou aguardando, deve ter horário para visita. Fico lá, tranquilo, respirando aquela atmosfera do hospital português. Horário da visita. Quem entra? O filho dele mais novo. Quando o filho entrou, ele disse: ui, você morreu também? Como assim, painho? Você não está desencarnado? Não, pai, o senhor está no hospital português. Foi a grande decepção dele. Mas eu pensei, né, que eu já estava parado. Saiu, recuperou, mas parece que até ele desencarnou anos depois disso aí. Então, mas é com a naturalidade dele, a simplicidade, né, de encarar essa grande realidade da vida após a morte, né? Conhecimento espírita que favorece a nossa segurança interior. Não temos pressa para nada. Às vezes o centro espírita tem dificuldade de trabalhador. Tinha uma instituição na UR, alguma coisa, não me lembro qual foi delas, e foi o próprio personagem que me contou essa história. Ele é muito engraçado. E ele disse que nunca queria, um amigo dele, amigo de infância, era espírita, e chamava ele sempre a essa reunião. Ele disse: não quero saber disso não. E um dia o amigo insistiu tanto que ele foi. Chegou lá, não tinha quase ninguém no centro. E o amigo era o presidente da casa, dirigia a reunião, fez a palestra. E até que ele gostou. E aí, o que é que achou? Não, muito bom, não sabia que espiritismo era isso não. É, tá vendo? Olha, vinha terça-feira, você quer que tem terça-feira? É reunião mediúnica. Como assim reunião mediúnica? Não, os espíritos atuam e a gente conversa com eles. Apesar de não ser espírita e ser completamente ignorante, ele disse: mas eu posso. Uma reunião dessa eu posso participar? Eu não sei. Não, pode, eu sou presidente, eu tô... Jeitinho brasileiro, né? Não, pode vir, ele doido pra pegar o cabo, né? Venha, não sei o quê. Tá. Aí tanto insistia, ele disse: eu venho. Ele ficou curioso para ver como é que os espíritos atuavam ali. Esse, quando chegou lá, o presidente recebeu ele: ô rapaz, que bom que você veio. Olha, você vai ficar sentado aqui. Tem mais, você vai conversar com os espíritos, vai doutrinar. Disse: como é assim? Não é nada demais não, pai. Quando o espírito atuar, geralmente eles vêm bravos. Aí disse: mas eu faço o quê quando ele disse: não, você faz o seguinte, você vai junto dele, eu faço sinal, quando eu fizer sinal você vai. Aí você fala de Jesus. Aí fala de Jesus, fala de Jesus, olha, Jesus, pergunte a ele, fala em si de Jesus, lembre ele de Jesus, que ele vai se acalmando. Se é, certo. Rapaz, não, faça, não se preocupe não, que estou aqui. Ele sentou e ficou com medo, né? Começou a reunião, primeiro espírito que atuou, violento, agressivo: eu vou acabar com ela. Não sei o que, ele já ficou parado assim: eu vou destruí-la. Aí ele olhou para o amigo dele, o presidente disse: aí ele levantou, chegou junto assim: olha o que é ignorância, voltamos para Yogananda. A ignorância é o mal de todo, é a raiz de todos os males. Aí ele se aproximou assim e disse: Jesus. Aí ele disse: meu irmão,
Você sabe quem foi Jesus? Aí o Espírito olhou e disse, nem eu e nem tu. Ele virou e sentou. Acabou ali a primeira experiência dele. Nem eu e nem tu sabe quem é Jesus. Acabou. O Espírito viu que ele não sabia mesmo nada. Hoje não, hoje ele é trabalhador, já foi presidente da Casa Espírita. Acho até que o Wilton conhece essa figura. Se ele não conhece, eu posso lembrar ele depois. Ele contando, é magistral a experiência dele. Depois ele começou a estudar espiritismo, soube que não era daquela forma, que não é desse jeito, porque a ignorância é a raiz, gente, de todos os males. Para que a gente possa então concluir a nossa atividade, que nós possamos todos os dias ser gratos à grandeza da vida. E ao abrir os olhos pela manhã, dizer com alma e de coração, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia, pela beleza dos meus olhos, que me permite ver uma paisagem bucólica, um riso amigo, uma face querida. Eu sei que existem tantos que passam pela vida mergulhados na grande escuridão da cegueira. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que me permite escutar o cântico dos pássaros, o riacho que murmura, a brisa que sopra. São tantos os filhos da agonia que passam pela existência no grande silêncio da surdez. Por esta minha voz eu te agradeço, Senhor, porque com ela eu posso cantar o amor, falar de ti e disseminar a paz. Eu sei que existem tantos infelizes sofrendo de afasia ou de mudez. Pelas minhas mãos, eu te agradeço, Senhor, porque com elas eu posso segurar outras mãos, fazer um carinho, apontar um caminho, sustentar um ninho. São tantos os que trazem a mutilação nos braços e mal podem levar o alimento aos lábios. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me permite saltar, bailar, caminhar, correr em direção a quem amo. São tantos aqueles que estão paralisados numa cadeira de rodas ou num leito de dor. Muito obrigado pelo meu cérebro sadio. Com ele eu posso concatenar ideias, refletir, orar, meditar, pensar em ti. Quantos estão no mundo sofrendo de limitação mental, de loucura, esquizofrenia ou até síndrome de Down? Obrigado, meu Senhor, pela roupa que me protege do frio, dos raios do sol. São tantos os filhos das ruas que caminham envolvidos em andrajos de jornal. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Problemática, difícil é a minha família, pela minha casa, pelo meu lar. São muitos os debaixo das marquises que não conheceram nem a orientação paterna, nem a ternura materna. Obrigado, meu Senhor, pela dor que ilumina, pelo riso de esperança, pela oportunidade de viver. Mas eu te agradeço pela grandeza da reencarnação. É ela que me diz: estes que hoje não enxergam, não escutam, os que não falam, os mutilados, os paralisados, os debentados, que não têm um lar, que não têm a roupa, que não têm família. Um dia, Senhor, um dia eles voltarão a enxergar, a escutar, a falar, a ter os braços, os pés, a ter a roupa, a ter o cérebro, a ter um lar. Porque toda dor é transitória, toda expiação é passageira. Pela grandeza da vida, pelo momento como este, e pela maneira como vocês paciente e carinhosamente me escutaram, o que é que eu posso dizer senão: muito obrigado, Senhor.